Nossa Senhora, Mãe dos Pobres. Meu nome é Deusimar, sou seminarista desta arquidiocese, a Arquidiocese de Fortaleza. Sou também irmão do mesmo grupo de ano que o João Paulo. E a gente vai partilhar hoje um pouco sobre uma introdução aos sacramentos. Dando continuidade à formação, o João Paulo já falou tão belamente sobre as bases bíblicas, a dimensão dos sacramentos na Igreja Antiga, e a gente vai fazer uma introdução geral aos sacramentos. Então, antes da gente começar, queria lhe convidar a entrar no clima de oração. Se você puder parar o que você está fazendo, se não puder, não tem problema, nos acompanhe em espírito e em verdade. Mas se puder, pare um momento e reze comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo, Espírito de amor, de bondade, de sabedoria. Abra a nossa inteligência e a nossa vontade, para querermos fazer sempre a vossa vontade, tanto aqui na terra, como ela é feita no céu. Envia o teu Espírito Santo, para que o nosso coração possa ser renovado, e assim nós, de coração aberto à tua vontade, possamos viver o nosso dia a dia, iluminados pela tua presença. Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, Mãe dos pobres, Mãe de todos aqueles que se sentem impotentes, que se sentem frágeis, olha por nós, pela nossa família, pela nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda em clima de oração, gostaria de ler com vocês uma passagem bíblica que nos fala muito sobre o tema do sacramento. Escute bem. Se encontra no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 8 a 10. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, nesse Evangelho, Jesus se coloca como a imagem do Pai. E o que isso tem a ver com o sacramento? No ponto 774 do Catecismo da Igreja Católica, do qual eu vou basicamente me usar dele durante a formação de hoje, nós encontramos a explicação do termo sacramento. A palavra sacramento é uma palavra portuguesa que já ficou naturalizada, né? Todo mundo sabe que os sacramentos fazem referência à igreja, a uma realidade religiosa. Na Igreja Católica são 7 sacramentos, a gente sabe disso. Se tornou naturalizado. Mas a origem, se a gente voltar lá atrás e tentar ver a origem do termo. A origem do termo ela é uma origem grego-latina, certo? A palavra mysterion, do grego, mistério, ou seja, o mistério é aquilo que está escondido, mas ao mesmo tempo que se revela aos homens. Para nós, o sentido cristão de mistério é esse. O sentido cristão de mistério não é, por exemplo, rapaz, isso aí é como, acho que é no Sherlock Holmes, né? Aquele detetive bem conhecido, rapaz, isso é um mistério, né? Então vou desvendar o mistério, né? Não é nesse sentido o mistério cristão. Ao mesmo tempo que não é um sentido de algo misterioso, de algo escondido, como as ciências ocultas. Não, também não é. O sentido do mistério é aquilo que se revela, mas ao mesmo tempo se mantém escondido. Entendam bem. Já a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. São João Paulo II, esse homem aqui, ele fala que o homem é um mistério.
Não é significativo entender isso? Um homem é um mistério. Em que sentido um homem é um mistério? No sentido em que a gente se conhece, nós nos conhecemos uns aos outros. Pensemos, por exemplo, em marido e mulher, eles se conhecem durante 20 anos, 30 anos, às vezes até mais. Mas a gente também pode dizer, por outro lado, que homem e mulher, marido e mulher, ainda se surpreendem um com o outro. Ou seja, existe algo nele, nela, que não era conhecido. Era um mistério. Vocês entendem? É aquilo que se mostra, mas ao mesmo tempo se mantém algo escondido. A nossa interioridade, ela é sempre um mistério, ela sempre vai se revelando, também porque está mudando, né? É nesse sentido que João Paulo II fala que o homem é um mistério, e isso nos ajuda a entender o que significa o mistério. E a gente, voltando lá para o catecismo, diz que a palavra grega mysterion, que era muito marcada por uma situação religiosa, dessa questão de ciências escondidas, né, ocultas, vamos dizer assim, não no sentido satânico, né, pelo amor de Deus, não estou falando disso, mas no sentido daqueles rituais fechados, né, eram os mistérios que eram celebrados. Essa palavra, quando ela é traduzida para o latim e aplicada no cristianismo, ela se divide em duas, vamos dizer assim. A palavra mysterium, que é a tradução de mysterium, que é aquela parte escondida, né? Aquela parte que não é completamente penetrável do mistério. Mas existe uma outra palavra, isso é o catecismo ensinando, parágrafo 774, que é uma parte que se revela. A isso se traduziu por sacramentum. Tanto que a forma mais traduzida, mais conhecida para sacramento é o quê? É um sinal visível da graça invisível. Então essa é a maneira mais simples da gente explicar e talvez, vejamos, é a maneira como a gente usa na catequese, né? É um sinal visível da graça de Deus que permanece invisível. Isso se aplica aos 7 sacramentos, perfeitamente, né? Por exemplo, a Eucaristia. Existem ali sinais visíveis. O sacerdote que celebra as ofertas, o pão consagrado que transubstancia-se no corpo e sangue de Cristo, ou seja, a sua aparência continua sendo a mesma, mas a sua substância, ou melhor, a gente fala substância, é um termo muito filosófico, mas talvez a melhor tradução fosse essência, né? Porque substância, a gente sempre pensa em substância química, né? E aí, se a gente dissesse que na Eucaristia muda a substância química, não é verdade. O que muda na Eucaristia é a essência. Aquilo que não é visto, né? Como diz no Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Então, aquele essencial deixa de ser pão e para nós, segundo o olhar de fé, se torna o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Assim como Jesus se encontra no céu, ele é para nós. Porém, vejam bem, esse mistério ele permanece escondido, a gente só vê com os olhos da fé. Mas existe ali um sinal. Qual é o sinal? O pão, o vinho, a celebração, que são os sacramentos, ou seja, eles são sinais visíveis de uma graça de Deus invisível. O que isso tem a ver com a nossa passagem bíblica? Tudo a ver. De certo sentido, escutem bem, entendendo isso, o significado da palavra sacramento, entendendo o significado profundo do mistério, Jesus diz: Felipe, como pede para ver o Pai, se estás há tanto tempo comigo? Quem me vê, vê o Pai. Em outras palavras, nós poderemos dizer, por analogia, que Jesus ele é o sacramento do Pai, ou seja, ele é o sinal visível da graça do Pai, manifestada invisivelmente desde todos os séculos. Então, os sacramentos, a gente sempre fala de uma introdução aos sacramentos, no sentido de falar dos 7 sacramentos. Eu não vou seguir esse caminho, pode ser? Espero que a gente vai depois especificar cada um dos sacramentos, ou eu, ou João Paulo, mas eu queria seguir esse sentido mais profundo, esse sentido mais pessoal. Falar do sacramento numa visão mais ampla, nesse sentido de que ele é sinal visível de uma graça invisível. Ele é a manifestação de um mistério que nós não podemos esgotar. E exatamente por ser um mistério que nós cristãos temos a oportunidade de sempre renovar o nosso amor. Por isso é um absurdo dizer que a missa é sempre a mesma coisa. Ao nível do visível, ao nível do sinal, ou seja, aquilo que os nossos olhos veem, é claro, é a mesma coisa.
Você chega, faz o sinal da cruz, senta, levanta, ajoelha e tal. Tudo a mesma coisa. Ok. Mas, ali, na categoria do mistério, existe algo que não é apreensível pelos olhos. Esse algo é exatamente onde deve estar afincado o nosso coração. É claro, aqui não existe aqui essa categoria simplesmente de pensarmos em separar o que é visível do que é invisível, porque o visível manifesta o invisível e o invisível se deixa tocar pelo visível. É por isso que a missa ela é tão importante para nós, vejamos. Porque ela é o sacramento por excelência. É lá, naquela maneira tão simples de participar. E quem de nós, por exemplo, não sabe participar de uma missa? É meio que intuitivo. A gente vê as pessoas participando e a gente segue aquilo dali, né? É diferente, por exemplo, de aprender a rezar uma novena, uma oração difícil, uma oração em latim que você precisa saber fazer. Mas Deus, em sua infinita bondade, providência e misericórdia, Ele nos dá a missa com uma maneira muito simples de rezar. E a missa é um sacramento. Ou seja, é um sinal de um mistério. Um mistério que o homem não poderia realizar por si mesmo, mas que Deus realiza no homem. Veja, pessoal, a missa, eu estou falando tanto da missa porque provavelmente ela é o sinal mais claro do que significa esse sacramento para nós. A nossa participação é frequente, né? Tanto que um santo chega a dizer que a missa vale mais do que 1000 anos de sacrifícios humanos. Ou seja, mais do que 1000 anos de penitências, de jejuns. Por quê? Por quê? Na penitência e no jejum é o homem que se sacrifica para Deus. Mas na missa é Deus que se sacrifica pelo homem. O mistério que nós não vemos. Nós só vemos pão e vinho. Vocês compreendem? E não é por acaso que eu estou falando também tanto da missa. Por quê? No Catecismo da Igreja Católica, ponto 1113, ou seja, 1113, fala que a vida litúrgica da Igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. Interessante porque ele poderia ter colocado somente os sacramentos, mas ela faz questão, o Catecismo, de mostrar uma certa prioridade da missa em relação aos demais sacramentos. Porque no documento Eclésia de Eucaristia, capítulo 1, no primeiro ponto, fala que a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã, e para o qual se ordenam todos os demais sacramentos. Veja bem, o batismo ele é ordenado, assim, ele é colocado em ordem, em direção à Eucaristia. A penitência, em ordem à Eucaristia, é colocado em ordem, colocado em movimento em direção à Eucaristia. O matrimônio, vejam bem, a unção dos enfermos, a Eucaristia como um grande sacramento, vamos dizer assim, por antonomasia, né? Por excelência. Isso é muito belo, isso é muito belo. Por outro lado, a gente pode falar que os sacramentos, os 7 sacramentos, que são, vamos lá, né? Batismo, começar pelo da iniciação, a crisma, ou unção, os santos óleos, ou que é o crisma, né? Não é a crisma, porque se faz referência ao óleo da crisma, e a Eucaristia. Então, os de penitência quais são? A penitência, o sacramento da reconciliação, a unção dos enfermos. E os sacramentos de serviço, que são o matrimônio e a ordem, que é a consagração sacerdotal. Então, esses sacramentos, os 7 sacramentos, estão definidos. São só 7, não mais, não menos. Mas, e a gente pode aprofundar um pouco mais de que a sacramentalidade desses sacramentos, escutem bem, brotam da sacramentalidade da Igreja. Vixe, Deus, mas calma aí, complexo isso. A Lumen Gentium, no ponto 1, documento do Concílio Vaticano II, fala que a Igreja é o sacramento universal de salvação dos homens. Então, coloca a Igreja como um sacramento. Se a gente retornar àquela definição que eu falei, o que é o sacramento? É um sinal visível da graça invisível. Então, a Igreja ela é sacramento de Cristo, no sentido de que ela resplandece no mundo hoje o corpo de Cristo. Por isso que nós falamos de corpo místico de Cristo. A Igreja, na sua instituição, na sua confecção, ela manifesta Cristo ao mundo. E isso foi a vontade do próprio Jesus, que associou a si 12 apóstolos
e sobre esses 12 apóstolos fundou a sua fé, baseado no testemunho da ressurreição. Pare para pensar bem, como é que nós temos acesso, como é que nós conhecemos que Jesus ressuscitou? Historicamente não existe o corpo de Jesus, porque ele de fato ressuscitou e foi aos céus. Então como é que nós temos tanta certeza que Jesus ressuscitou? Você já se questionou sobre isso? Veja bem, nós temos essa certeza porque os apóstolos testemunharam isso. Mas quem nos garante que o testemunho deles era verdadeiro? Olha, eu não estou aqui querendo colocar sua fé em dúvida, pelo amor de Deus, né? Eu sou seminarista. Mas quem nos garante que o testemunho dos apóstolos era verdadeiro? Existe uma garantia. Qual foi? De que todos os apóstolos morreram pela sua fé. Vejam bem, eles poderiam muito bem ter negado a fé na ressurreição de Cristo. Eles poderiam muito bem ter dito, não, isso aí foi uma história que nós contamos. Mas não, eles foram fiéis até o fim e morreram testemunhando essa fé. Então, a fé dos apóstolos na ressurreição, ela de certo modo é transmitida a nós. Essa fé é sacramento da ressurreição. Então, a fé da igreja, a igreja, ela manifesta ao mundo Jesus Cristo e Jesus ressuscitado. Ela torna presente no mundo hoje Jesus ressuscitado. E as ações de Cristo são transmitidas pelos sacramentos. Olha que bonito. É por isso que eu falei que a sacramentalidade dos 7 sacramentos brotam da sacramentalidade da igreja. Ou seja, a igreja, como corpo místico de Cristo, transmite Jesus ao mundo. E a sua ação, ou seja, a ação da igreja, é uma ação que testemunha a ação de Cristo. Então, a igreja age na pessoa de Cristo, no seu corpo místico, através dos seus sacramentos. Mas não só, claro. O anúncio da palavra, a caridade, a comunhão fraterna, a oração, são maneiras de manifestar ao mundo essa presença de Cristo. Mas as maneiras mais excelentes são os sacramentos. O sacramento, por exemplo, de que um novo homem é incorporado ao corpo de Cristo, o batismo. A pessoa, quando ela é batizada, é incorporada. É uma ação de Cristo. Cristo que lava, purifica dos pecados e torna filho de Deus pela participação da sua própria filiação. É uma ação privilegiada de Cristo. Quando a pessoa é ungida com a força do Espírito Santo, enviado para a batalha espiritual, no sentido da luta contra o homem velho, de poder falar sobre o reino de Deus, de profetizar no Santo Crisma. É esse o sentido da unção que você recebe na sua testa. A pessoa que é alimentada pelo corpo de Cristo, né? Em João capítulo 6, eu sou o pão da vida, o pão que dá a vida. João capítulo 4, a fonte da onde brotam a nossa vida eterna. Quem beber da minha água jamais terá sede. E quem beber da minha água se tornará o seu coração como que rios de água viva. A Eucaristia, que nasce do lado aberto de Cristo, João 19. A Eucaristia como sangue e água, que são sinais sacramentais, vamos dizer assim. Os padres da igreja leram isso, sinais sacramentais da Eucaristia e do batismo. Se a gente olha, por exemplo, a ordenação, Jesus Cristo associa a si novos homens para participar do seu mesmo ministério salvífico, de renovar o seu sacrifício na cruz, de maneira incruenta na celebração da Santa Missa. O matrimônio, Jesus que associa assim um casal para ser imagem do seu amor pela igreja, como fala em Efésios capítulo 5. Maridos, amais a vossas esposas como Cristo amou a vossa igreja. Olha, vocês compreendem? Cada sacramento ele é um sinal de uma ação de Cristo. A penitência, Jesus que não se cansa de perdoar, nos 70 vezes 7. É esse grande mistério de amor, de bondade, de misericórdia, de Deus que age em nós. Se a gente olha, por exemplo, para a unção dos enfermos, a graça de Deus que acompanha até a morte. Jesus que é a ressurreição e a vida, capaz de dar a vida naquele momento, através da unção dos enfermos, restitui a saúde através da cura ou lhe dá a salvação. Interessante, porque essa palavra saúde, em latim, salutare, de saudar também, saúde e salvação é a mesma coisa, a mesma palavra. É salutis, que quer dizer salvação, salus, quer dizer salvação e quer dizer também saúde. Interessante, a mesma raiz. A mesma raiz.
Então, os sacramentos, eles têm esse sentido. A gente pode dizer, então, e aí eu faço uma leitura aqui do ponto 1118, 1118 do Catecismo, que fala assim: os sacramentos são da Igreja, entre aspas, num duplo sentido, que são por ela, ou seja, os sacramentos acontecem por meio da Igreja e são para a Igreja. São pela Igreja porque o sacramento é uma ação de Cristo que opera na Igreja, graças à missão do Espírito Santo. E são para a Igreja porque são estes sacramentos que fazem a Igreja, porque manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, como eu falei, a prioridade da Eucaristia em relação aos sacramentos, porque todos os sacramentos se ordenam à Eucaristia, o mistério da comunhão de Deus amor em três pessoas. Então, o Catecismo, na seção que fala sobre os sacramentos, ele coloca: os sacramentos, eles têm uma relação com a Igreja, isso é óbvio, a gente já está comentando sobre isso, uma relação com a fé, uma relação com a salvação e uma relação com a vida eterna. É só nesses 4 pontos que os sacramentos têm sentido. Por exemplo, a relação do sacramento com a fé. Não adianta de nada, meus irmãos, minhas irmãs, o sacramento ser somente um rito social. E nós, como igreja, corremos um grande perigo de cairmos nessa tentação. Que tentação, Deus irmão? De transformar o sacramento somente num rito social. Claro que isso aqui não acontece no nosso meio, não, graças a Deus. Isso acontece lá em Marte, bem distante daqui. Mas lá em Marte, por exemplo, quando as pessoas dão mais valor à festa, que é feita depois do sacramento, do que o próprio sacramento. Ai não, eu não vou me casar porque eu não tenho condições de bancar uma festa cara. Tudo bem, a festa é importante, a gente não está negando isso. Sinal do amor mútuo, de uma convivência fraterna, de uma conveniência social importante, tudo bem. Mas o mais importante é o sacramento. O mais importante não é a festa. Isso precisa estar bem arraigado no nosso coração. Ou quando se batiza só por batizar, senão, até por questões supersticiosas. Senão o menino vai ficar pagão, senão as almas penadas vão pegar o menino de madrugada, né? Que essa questão não tem nada a ver com a nossa fé católica. Então, se os sacramentos são tirados do seu contexto de fé, ele perde o seu sentido, perde o seu conteúdo. Você compreende? Os sacramentos só são compreensíveis a partir de um olhar de fé. Porque sem um olhar de fé, a gente perderia, volto para o começo da formação, a dimensão do mistério. Vocês entendem? Se nós não compreendermos que aquilo ali é um sinal de um mistério mais profundo, qual o sentido que tem? Qual o sentido que tem a gente perder horas, todo final de semana, indo para a missa, se não for pela fé, se não for como um sinal da nossa fé? Vocês compreendem? Os sacramentos também têm uma relação íntima com a salvação, porque eles operam e agem em nós a salvação. Não só de maneira escatológica, palavra difícil, né? Anyway, não só de maneira assim, depois da morte. Não, a salvação ela acontece agora. Quantas vezes a salvação acontece agora porque o batismo abre-nos as portas para a salvação hoje. O Catecismo ensina isso, o Catecismo da Igreja Católica, que a vida eterna começa com o nosso batismo, não é depois da morte. Certo? Então, isso de maneira muito concreta. Por exemplo, pense isso de uma maneira mais existencial na sua vida. Quantas vezes você se sente aliviado de um grande peso quando você participa da missa? Você consegue ali colocar, especialmente no ofertório, todos os suas inquietações, os seus desejos, aquilo que lhe angustia, você consegue colocar no coração de Deus. Aquilo dali é salvação para você. Quando você sai do confessionário, meu Deus, que graça. Apesar da gente ter vergonha de se confessar, tantas vezes é difícil contar algumas coisas, abrir o nosso coração. Mas assim como para o médico, a gente precisa mostrar a nossa ferida, para o padre também temos que mostrar nossas mazelas. E ele, como um sinal, um sacramento, agindo na pessoa de Jesus Cristo, ele então nos dá a cura e o perdão. E você sai de lá aliviado, sabendo que mesmo sendo pecador, você tem a oportunidade de recomeçar. Essa salvação ela é transmitida a nós através dos sacramentos. Nesse período de pandemia, quantas pessoas foram atrás? Infelizmente nem todas conseguiram, não foi possível, né? Do sacramento da unção dos enfermos. Ali, e as pessoas se sentiam confortadas, não só ela, mas a família, né? Manifestação da salvação de Cristo. Quando um jovem se torna maduro na fé,
Quantos jovens que depois da crisma começam a, de fato, viverem a sua fé? Ali tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, como foi o meu caso, foi na minha crisma que eu tive assim, aquele meu grande querigma, né? E ali eu posso dizer que a salvação de Jesus, assim como entrou na casa de Zaqueu, entrou na minha casa também. Entrou na casa do meu coração. Entende? Então os sacramentos eles têm relação com a salvação e consequentemente com a vida eterna. Os sacramentos têm relação com a vida eterna porque eles já nos dão um antegozo desse mistério. Ou seja, a gente já prova agora, aqui, aquilo que nós viveremos no céu. Imagina se uma pessoa não gosta de ir para a missa, que é a presença de Jesus já ressuscitado no meio da sua comunidade. Como é que ela vai se sentir na vida eterna? Na presença de Jesus ressuscitado no meio da comunidade. Claro, na missa a gente não vê, porque é um sacramento, a gente vê só os sinais. Na vida eterna nós estaremos presentes. Mas vejamos bem, um bom jogador de futebol treina muito para poder fazer um bom jogo. Nós também precisamos treinar muito antes de entrar em campo de verdade. Entender a analogia? Entender a comparação? Nós vamos treinando a nossa preparação para a vida eterna já na celebração da Santa Missa, na adoração ao Santíssimo Sacramento, na participação dos sacramentos ali. Nosso coração vai sendo inflamado e já provando do gostinho da vida eterna. Bento XVI fala que a esperança é já provar agora aquilo que Deus nos dará eternamente nos céus. E é isso que nós vivemos no sacramento. É por isso que os sacramentos têm relação com a vida eterna. Eu faço aqui uma citação também, meus irmãos, da Sacrosanto Concílio, ponto 59, documento sobre a liturgia do Concílio Vaticano II. Os sacramentos estão ordenados à santificação do homem, ou seja, para nos santificar, à edificação do corpo de Cristo, ou seja, para construir a igreja, e por fim prestar culto a Deus. Como sinais, tem também a função de instruir, por isso que nós escutamos a palavra de Deus em todos os sacramentos. Não só pressupõe a fé, mas alimenta a fé, fortifica e exprime por meio de palavras e coisas, ou seja, os sinais, palavras e sinais, a razão pelos quais se chamam sacramentos da fé. Então eu poderia dizer que esse ponto resume boa parte do que falamos até agora. Um outro ponto muito importante dos sacramentos é uma expressãozinha antiga, que a igreja permaneceu na sua tradição, que tem uma tradução um pouco difícil, do latim, que se chama todo sacramento é uma ação ex opera operato. Essa palavra não é difícil traduzir para o português, seria mais ou menos assim. À medida em que opera, aquilo já se torna feito. É diferente de ex opera operandi. Ou seja, à medida em que se faz, vai se fazer. Entendeu? Vou explicar isso através de exemplos. Que são os exemplos que na tradição da igreja ficaram bem claros. A oração pessoal, vejamos, a oração do Santo Terço, por exemplo. Elas nos santificam? Elas atualizam a vida de Cristo na nossa vida? Com certeza, sem dúvida. Porém, aquilo dali depende da nossa piedade. Se você não reza distraído, se você vai provando os frutos da salvação na sua vida, vai também, de certo modo, depender de como você faz isso. Ou seja, depende um pouco da ação humana. Então, se você reza com piedade, com amor, com devoção, você vai se santificando, você vai oferecendo a Deus um culto, você vai edificando o corpo de Cristo, como fala esse ponto, mas vai sendo, à medida que você faz, vai se fazendo. É diferente no sacramento da Eucaristia, por exemplo. À medida que o padre faz, está feito. O padre diz, eis o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Porque ali quem age não é a fé do padre, mas é a fé da igreja em Jesus Cristo. Que o padre é ali um representante, um ministro, de fato. Entende? Então, você pode ter certeza, depois que o padre celebra a Eucaristia, ali de fato é o corpo de Cristo. Não de uma maneira mágica, porque a nossa fé não é uma fé supersticiosa, mas de uma maneira operante, operada, já realizada, de fato. É nesse sentido
que nós falamos de um ex opera operato. Porque não depende simplesmente da fé humana, depende muito mais da ação de Jesus Cristo, que assim o quis. É importante isso porque a ação de Cristo na sua igreja não depende da santidade dos seus ministros, mas somente da sua disponibilidade. Veja, se a gente pega um padre muito santo, Padre Pio, a missa que ele celebrava era a mesma missa de qualquer outro padre. O mesmo sacrifício de Cristo, a mesma ação santificante, a mesmo alimento celestial. Vocês entendem? Não era porque Padre Pio, entre aspas, é mais santo do que um padre qualquer, que aquele sacramento ia valer mais. Vocês entendem? Isso é importante ter claro porque, claro, em outro documento, muito importante também ter isso claro, João Paulo II, agora me falha a memória em qual documento, mas ele comenta que a fé do ministro contribui positivamente para a evangelização dos seus fiéis. Mas ele não falou sobre a ação do sacramento, mas a evangelização, ou seja, se o padre celebra com amor, com devoção, com piedade, se os fiéis participam de uma maneira real, sem estar desatentos, aquilo dali se torna um sinal, se torna uma evangelização para todas as pessoas. Vejamos, quando você vai para a missa todo desatento, talvez seus filhos, as pessoas mais novas fiquem pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O pessoal vem só por vir. Mas, se por outro lado você participa assim, de coração aberto, sabe? Atento às palavras, se esforçando para entender, então as pessoas, uma criança mesmo vai pensar, meu Deus, aqui tem algo diferente. Então, é evangelização. Mas o sacramento acontece. Não depende da fé do ministro. Vocês entendem? Isso é muito, muito, muito importante. Muito importante. E isso também nos ajuda a corrigir alguns erros, vamos dizer assim. Ah, não, eu não quero participar de missa com padre tal. Eu não me confesso com padre fulano de tal. Ah, e tal missa foi melhor. Ah, eu chamei para a unção dos enfermos um padre, mas eu queria mesmo que fosse um seminarista. Não. Gente, isso aí isso é a nossa humanidade. Claro, não estou condenando isso de modo algum. Mas a gente precisa ter claro e diferenciar aquilo que é um sentimento humano daquilo que é a mais autêntica fé cristã. Vocês compreendem? Então, tendo isso em mente, a gente torna claro o que significa os sacramentos agem como ex opera operato, né? Além disso, os sacramentos eles têm uma relação, e o Catecismo da Igreja Católica fala isso muito claramente, eles têm uma relação íntima com o Pai, porque o Pai, na Santíssima Trindade, ele é fonte e fim da liturgia. Toda a liturgia, se vocês prestarem atenção, nas suas orações o Padre sempre dirige-se ao Pai. Sempre dirige-se ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Esse é um movimento litúrgico, trinitário. Ao Pai, por Cristo no Espírito Santo. Ao Pai, por Cristo no Espírito Santo. Tanto que, quando uma oração, por exemplo, é feita a Jesus, se termina a oração dizendo: vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Nós oferecemos isso por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Oferecemos ao Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Então, normalmente as orações elas têm essa dimensão trinitária. Como já comentamos, né? Cristo, na sua liturgia, ele é glorificado e é através da Igreja dos Apóstolos que torna presente aquela liturgia do céu já aqui na terra. É o que nós chamamos de comunhão dos santos. Comunhão dos santos, muita gente pensa que é somente a comunhão dos santos que já estão lá no céu. Não. A comunhão dos santos é a comunhão da igreja. A igreja peregrina aqui na terra, a igreja triunfante no céu e a igreja purgante, ou a igreja que ainda está se santificando no purgatório. Nós vivemos em comunhão nessa tríplice dimensão da igreja. Uma igreja só, Igreja de Jesus Cristo, Igreja Católica Universal, mas uma igreja que ainda está batalhando aqui na terra, que somos nós, uma igreja que está se purificando no purgatório e uma igreja que já reina celeste com Jesus Cristo. E por fim, todo sacramento, meus irmãos, é a ação do Espírito Santo. Todo sacramento é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, na liturgia, ele nos prepara para acolher Cristo.
ele nos recorda o mistério de Cristo e atualiza esse mistério. E a comunhão que nós fazemos em todos os sacramentos, em cada um dos sacramentos com Cristo e com a Igreja, é uma comunhão no Espírito Santo. Vamos dizer assim que o Espírito Santo é a alma da comunhão dos santos. Sabe, meus irmãos? Então, leio aqui uma última citação do Catecismo da Igreja Católica, ponto 1108. E a partir dessa citação, a gente consegue meio que resumir essa ação do Espírito Santo dentro dos sacramentos da Igreja. A finalidade da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é pôr-nos em comunhão com Cristo, para formarmos o seu corpo. O Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai. Jesus diz, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então o Espírito Santo é como essa seiva da videira, que dá frutos nos seus sarmentos, ou seja, nos seus galhos. Na liturgia, realiza-se a mais íntima cooperação do Espírito Santo com a Igreja. Tanto que na missa o padre pede o Espírito Santo 2 vezes, sobre as oblatas, sobre as ofertas que estão sobre o altar e sobre a Igreja. A dupla epiclese, ou seja, o duplo clamor pelo Espírito Santo. E é por isso que a Igreja é o grande sacramento da comunhão divina, que reúne os filhos de Deus dispersos. O fruto do Espírito na liturgia é inseparavelmente a comunhão com a Santíssima Trindade e ao mesmo tempo a comunhão fraterna. Meus irmãos, a partir daqui a gente já consegue ter uma maior clareza da grande beleza que é a nossa liturgia, que são os nossos sacramentos. Sacramentos, então, meus irmãos, eles devem ser zelados por nós com muito cuidado. Bom, seja ele qual for, é um local de privilegiado encontro com Deus, de um renovado amor por Deus, de uma comunhão íntima com o seu Espírito Santo, de um culto agradável a Deus, meus irmãos. Os sacramentos, eles agem de maneira extraordinária no ordinário da nossa vida. Eles têm esse poder. Claro, se nós nos abrimos pela fé. Se nós fazemos, vamos dizer assim, só por fazer, se nós vivemos só, como a gente diz, né, no nosso cotidiano, de corpo presente, infelizmente nós estamos indo para um grande banquete, mas com uma colher pequena. Entenda? Santa Teresinha fala que Deus sempre derrama a sua graça. Vejam bem. E Deus sempre preenche o nosso coração. Mas como está o nosso coração? Nós podemos nos aproximar de Deus com uma canequinha. Deus vai encher? Vai. Nós podemos nos aproximar de Deus com um copo. Deus vai encher? Vai. Nós podemos nos aproximar de Deus com uma bacia bem grande. Deus vai encher? Vai. Nós podemos nos aproximar de Deus trazendo com muita força aquelas cacimbas gigantes de águas. Deus vai encher? Vai. Independente do que tragamos, Deus vai sempre encher. Se recebemos pouco, é porque nos abrimos pouco. Se recebemos tudo, é porque nos abrimos totalmente. Quem é fiel no pouco, Deus vai confiando cada vez mais. E é importante isso, pessoal, não para fazer distinção de pessoas. Ah, fulano é mais santo, se abre mais ou não. Não, mas confiando de que quem é fiel no pouco, Deus confia mais. Se você sente que hoje sua fé ainda não é aquela grande fé, não tem problema. A consciência das nossas limitações não bota barreira à misericórdia de Deus. Mas pelo contrário, deve nos abrir. Peça humildemente no teu coração. Senhor, eu quero muito mais aprofundar na minha fé, quero muito mais aprofundar na fé, nos sacramentos. Se você precisa hoje, por exemplo, renovar a sua fé nos sacramentos, por favor, não perca essa oportunidade de abrir o seu coração, de renovar a sua fé, de ter a sua fé verdadeiramente renovada. E peça. Se você puder comigo encerrarmos esse nosso momento formativo de hoje com uma oração, seria muito positivo. Deus de bondade, de misericórdia, de sabedoria, de inteligência, manifesta-te a nós. Revela o teu rosto através de Jesus Cristo, através da Igreja, que é sacramento de Cristo. Nós queremos te ver, Jesus. Nós queremos ver a tua face, não só na vida eterna,
mas de acolher os frutos da salvação aqui nessa terra. Salvação que se traduz em alegria, em paz de espírito, em confiança filial no Teu amor. Nós não merecemos, Senhor, tantas graças que Tu já derramou em nós através da Tua igreja. Por isso nosso coração se abre em gratidão. Em gratidão a Ti, em gratidão à Tua igreja, que ainda que os Seus ministros e nós mesmos, como corpo de Cristo, sejamos tão falhos e pecadores, Tu não se cansa de derramar tantas graças. Nosso coração se eleva em gratidão de maneira especial pelos Teus ministros, os sacerdotes, os padres, porque eles, através deles, os sacramentos são derramados em nós. Nós Te agradecemos, Senhor, e ao mesmo tempo intercedemos pela vida do nosso pároco, Padre Pedro, de todos os demais padres, pelos seminaristas, pelas vocações. Suscita, Jesus, continua a passar no nosso meio, chamando novas e fiéis vocações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, não sou padre, não posso abençoá-los, mas como todo fiel leigo, todos nós podemos invocar a bênção de Deus. Por isso, juntos, invoquemos a bênção de Deus. Ele que é todo-poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e que Deus os abençoe.